Oi, turma. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 2. Vamos começar aí na primeira unidade da nossa apostila, que vai tratar sobre o espaço rural brasileiro. Nós vamos aprender aí um pouco, sobre o que é praticado aqui no nosso país, dentro do nosso espaço rural. Vamos ver aí também algumas características desse espaço, Vamos aprender a sua devida importância que nós devemos dar a esse espaço, que antigamente já foi tão utilizado pela nossa sociedade e que hoje, praticamente é reconhecido pelas áreas aonde nós temos as plantações, as áreas aí aonde nós temos a criação de animais e também as áreas onde nós retiramos os recursos, alguns recursos da natureza, pelo qual nós utilizamos no nosso dia a dia. Primeiro, turma, nós temos que compreender o que é esse espaço rural, Nós temos que compreender que nós temos dois espaços. Em toda a superfície terrestre, nós vamos ter a existência do espaço rural e também teremos aí a existência do espaço urbano. Só que para que a gente possa compreender o espaço urbano, primeiro é necessário nós compreendermos sobre o espaço rural. O espaço rural, ele é constituído pelas áreas que não são urbanas. Ele é constituído, por espaços que não são ocupados por cidades ou então por grandes adensamentos populacionais. E a maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço, como eu falei antes, elas estão relacionadas com a agricultura, com a pecuária e com o extrativismo. Eu chamo a atenção de vocês que há muitos anos atrás nós tínhamos de uma forma muito grande, na superfície terrestre como um todo, nós tínhamos aí uma sociedade que era totalmente agrária. O que significa isso? Uma sociedade, turma, onde ela vivia no campo, uma sociedade onde toda a vida e a forma de se desenvolver, ela ocorria diretamente no campo. Nós não tínhamos, uma vida, não se tinha praticamente que uma vida nas áreas urbanas, nas cidades que nós temos hoje em dia. Justamente por quê? Porque a grande quantidade, o grande contingente populacional naquela época se habitava justamente no rural, se habitava justamente aí no campo, que era justamente a área onde a sociedade tinha como tirar o seu sustento, tinha como sobreviver, já que se utilizava a plantação e tantos outros recursos justamente na área rural. E depois, de uns tempos para cá, conforme o homem ele foi se desenvolvendo, conforme o mundo ele foi crescendo, e tudo mais, nós passamos aí a ter o surgimento das cidades, passamos a ter aí também o surgimento de alguns fenômenos como a Revolução Industrial e o processo de urbanização, por exemplo, que são fenômenos que vão estar ligados ao surgimento das grandes cidades que nós temos hoje em dia, ao surgimento aí do espaço urbano. Mas como eu falei, eu não vou explorar essa parte urbana com vocês, porque por enquanto nós vamos focar na parte do rural, na parte aí do nosso espaço, o espaço rural. Aqui, turma, eu procurei retratar aí para vocês algumas informações, Como o espaço rural, ele pode ser definido como um espaço onde hoje nós temos aí uma menor concentração populacional e as suas principais atividades, elas estão ligadas ao setor primário da economia. Chamo a atenção de vocês para vocês relembrarem que as atividades primárias, elas estão relacionadas com o extrativismo, a pecuária e a agricultura. Todas elas são baseadas, são produtivas, são produzidas dentro do espaço rural. E nos espaços urbanos é onde se concentra aí a maior parte da nossa população atualmente.
E na área urbana, nós vamos ter o predomínio de atividades do setor secundário e também teremos o predomínio de atividades do setor terciário. Eu chamo a atenção de vocês, né, que o setor secundário ele vai representar as indústrias, vai representar aí também a construção civil. E o setor terciário, ele vai representar a parte do comércio, a parte dos serviços, e ele também hoje vai fazer aí a abordagem da questão do turismo, tá bom, turma? Então, essa é a diferença daquilo que nós temos sendo produzido no espaço rural e aquilo que nós temos sendo produzido dentro do espaço urbano. Turma, como o espaço rural ele se divide dentro dessas 3 atividades, nós vamos avaliar uma por uma, tá? Então, nós vamos bem devagar nessa avaliação. Primeiro, nós vamos falar sobre o extrativismo. O que é o extrativismo? É a atividade relacionada diretamente à coleta ou à extração de recursos naturais. Essa atividade, né, essa forma aí de atividade, ela tem como uma principal funcionalidade o ser humano extrair da natureza os recursos que estão disponíveis para que nós possamos utilizá-los, né? Para que nós possamos fazer uso deles no nosso dia a dia. Esses produtos, turma, eles possuem, né, uma origem. Eles são tanto de uma origem mineral, nós temos o extrativismo animal e também teremos o extrativismo vegetal. Essa forma, né, de produção, essa forma aí de trabalho, ela é considerada uma das mais antigas atividades humanas, até mesmo antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. E o extrativismo, ele é praticado mundialmente através dos tempos por todas as sociedades. Como eu falei para vocês anteriormente, nós temos uma sociedade que ela é muito antiga, né? E se nós formos comparar, nós tivemos, né, todo mundo durante um período que vivia à base de uma economia agrária, né? Que vivia aí à base de uma economia que vinha totalmente do campo. É muito importante, turma, que a gente tenha consciência sempre do seguinte: quando você utiliza os recursos da natureza, você precisa ter uma consciência de que é necessário que você faça uma exploração desses recursos de uma forma 100% consciente. Porque, olha só, a Terra, ela não vai disponibilizar os mesmos recursos em todas as áreas da superfície terrestre. Por exemplo, o mesmo recurso que eu encontro aqui no Brasil pode não ser o mesmo recurso, né? E provavelmente não vai ser o mesmo recurso que eu posso encontrar, por exemplo, do outro lado do mundo. Tá? Então, é muito importante que quando você trabalha, né, e quando você pratica uma exploração, né, uma produção de um determinado produto primário, é extremamente importante que você tenha essa consciência de que você precisa explorar de forma consciente. E você precisa ter em mente, né, essa forma consciente e até mesmo uma forma sustentável. Por isso que hoje, por exemplo, se existe aí falando muito na internet, né, na televisão, nas rádios, enfim, sobre uma sociedade sustentável, que é justamente a forma de você produzir, mas ao mesmo tempo você preservar a natureza. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E como vocês sabem, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos e tudo aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos, se nós formos olhar, a matéria-prima de tudo isso que a gente utiliza provém justamente da natureza, né? Vem justamente da natureza. Então, é necessário que a gente tenha essa conscientização quando nós formos fazer a exploração desses recursos. Agora, nós vamos ver aí um pouquinho, né, desses 3 tipos de extrativismo que nós temos.
O primeiro extrativismo, turma, que nós vamos verificar aqui, que nós vamos abordar, é o extrativismo mineral. Essa imagem que vocês estão vendo à direita de vocês é uma imagem lá da Serra dos Carajás, que está localizado aqui no Brasil, né, no estado do Pará, e é a maior província mineralógica do planeta. O que que significa isso? Essa área, turma, ela abriga a maior jazida de minério de ferro explorada em todo o mundo. Só nisso daí vocês conseguem perceber como que, por exemplo, né, aqui no Brasil, nessa área aí principalmente, é a área onde nós temos aí a maior reserva desse minério de ferro do mundo. Claro que vocês devem pensar, existe outros países que possuem exploração desse tipo de recurso? Sim, existe. Mas como eu falei antes, né? Como a Terra ela não se formou no mesmo período, então esses recursos que nós temos, eles vão ter muitas diferenças nas suas composições, nas suas formações, o que vai dar aí características a eles completamente distintas. Mas olha só, o extrativismo mineral, ele é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo. Entre eles, nós temos o ouro, nós temos manganês, nós temos o diamante, nós temos a bauxita, vamos ter o minério de ferro e tantos outros recursos que nós podemos explorar. Esse extrativismo, ele tem por uma característica a alteração drástica do ambiente aonde é realizado, que tem por fim, né, o uso direto ou o indireto. Na verdade, o que que isso significa? Isso significa, turma, que a partir do momento que você explora intensamente uma área dessa, você vai modificar, né, o ambiente ali, né, o ambiente, a parte física daquele local será uma parte que vai estar aí completamente modificada por conta dessa intensa utilização, né, dessa área. Vale lembrar que o extrativismo, né, a prática do extrativismo, por exemplo, ela em grande parte ela acaba sendo aí considerada, né, por uma grande degradação da natureza e também ao mesmo tempo ela também é responsável por uma sustentação de uma grande parte do desenvolvimento industrial que nós temos, não só aqui no país, mas no mundo todo, porque nós retiramos muitos recursos da natureza que vão dar suporte também para o funcionamento das indústrias e de tantas outras coisas que nós precisamos. Então, o extrativismo mineral, ele vai ser praticado, né, a forma de prática dele, né, a forma pela qual ele é utilizada é justamente para que seja retirado da natureza vários recursos que estão disponíveis aí para a nossa utilização. E que, infelizmente, a grande demanda por uso, né, da nossa sociedade em relação a esses recursos, claro que vai causar aí uma grande demanda de destruição da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Agora nós vamos falar, turma, sobre o nosso extrativismo animal. Como vocês podem ver aí na imagem, né, eu coloquei aí para vocês a imagem desses pescadores, né, tentando aí resgatar do mar espécies, né, como os peixes, por exemplo, que são muito utilizados dentro desse extrativismo animal. O extrativismo animal é aquele na qual ocorre a captura de animais, como a caça e a pesca, devendo obedecer a determinadas regras, como o período de reprodução dos peixes e peso para o aproveitamento do homem, ou feita com finalidade de comercialização e geração de lucros. Esse tipo de extrativismo, ele é baseado aí na caça e também é baseado na pesca, né? Eu chamo a atenção de vocês, turma, que o extrativismo, esse tipo de extrativismo que nós temos aqui, ele é uma importante atividade econômica, principalmente baseado na pesca. O Brasil hoje aí, ele está entre os 20 maiores produtores de pescado do planeta.
Só que assim como se acontece com o extrativismo mineral, nós também vamos ter, né, na prática do extrativismo animal, porque como eu falei ainda há pouco, é necessário que você venha a cumprir algumas regras que são necessárias para que você possa fazer essa prática, como por exemplo, você respeitar esse período de reprodução dos peixes, você respeitar a questão, né, deles adquirirem um determinado peso para que eles aí realmente possam ser explorados, né, possam ser retirados e posteriormente possam ser comercializados, já que nós utilizamos muito esse tipo de prática. O perfil da produção pesqueira, ele pode ser classificado em duas categorias. Nós temos aí a categoria artesanal e nós temos a categoria industrial. Agora, turma, nós vamos ver o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, ele consiste na simples extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, como, por exemplo, a madeira, o óleo, frutos, a borracha, né, o látex da borracha, que é justamente o que vocês estão vendo aí à direita, na imagem que eu coloquei para vocês, e tantos outros produtos que são aí de ordem vegetal. No nosso país, turma, aqui no Brasil, em especial na nossa região norte, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de extrativismo, tá? Nós temos aí essa forma, né, essa prática, essa produção sendo muito adotada aqui no nosso país, até porque nós temos aí bastantes recursos, né, da natureza, nós temos aí uma grande disponibilidade de recursos pelos quais vão acabar sendo utilizados em uma larga escala para a produção desse tipo de atividade. E apesar do extrativismo, em alguns momentos, não ser considerado totalmente predatório e destrutivo, né, é difícil encontrarmos áreas ecologicamente equilibradas. Porque foi como eu falei para vocês, existem aqueles que até vão fazer um uso consciente, mas existem aqueles, por exemplo, que infelizmente eles não vão fazer de forma consciente. Tá? Então, a gente tem essa temática, a gente tem essa problemática, na verdade, porque com uma demanda hoje muito grande de produtos que nós precisamos consumir, com uma demanda hoje muito grande, né, de produtos que precisam dar suporte a uma população inteira, a uma população mundial, não é só uma população local que nós temos, porque esses produtos eles vão acabar dando suporte a essas mais de 7 bilhões de pessoas que nós temos no mundo. Então hoje é até um pouco difícil nós encontrarmos áreas que estão teoricamente preservadas quanto a essas explorações, tá? Apesar de eu ter colocado aí para vocês essa imagem que mostra aí a extração do látex, né, a extração do látex da seringueira para poder ser feito aí a borracha, turma. Aqui no Brasil nós também temos em uma alta produtividade a questão da extração da madeira, tá? A madeira, ela é um dos produtos mais visados no extrativismo vegetal aqui no nosso país. Por quê? Porque ela é extraída, né, de algumas áreas, como a mata de araucárias ou né, da floresta subtropical, que nós podemos chamar. A mata de araucária, ela é um tipo de vegetação que ela está localizada aqui no sul do nosso país, e ela é extremamente propícia a utilização dela por conta da madeira, né, por conta aí da sua configuração, né, por conta da sua formação. Então, assim, hoje nós temos a extração de madeira aqui no Brasil, que está ligada aí diretamente a um problema de desmatamento aqui no nosso país. E como eu já tinha falado para vocês, eu vou tornar a repetir, devido hoje e devido à forma, né, de
de desenvolvimento físico da nossa superfície terrestre, hoje nós temos aí sim uma grande quantidade de recursos, somos privilegiados com os recursos que nós temos, mas ao mesmo tempo precisamos prestar bastante atenção quanto à exploração de todos esses recursos que eu já falei com vocês até agora, porque podemos ter futuramente problemas em a superfície terrestre não repor eles da forma pela qual nós precisamos utilizá-los. Agora, turma, eu chamo a atenção de vocês para que a gente possa relacionar a questão do extrativismo e das comunidades tradicionais, ou povos tradicionais, como a gente também pode classificar. Primeiro, as comunidades tradicionais ou povos tradicionais, eles são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais e que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam o território e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa e até mesmo econômica. O que significa isso? Eles são povos aonde eles até hoje tentam ao máximo preservar a cultura deles. Eles tentam ao máximo relacionar a forma de vida deles, a cultura deles e a forma pela qual eles vão sobreviver a partir da natureza. E o que o extrativismo tem a ver com isso? O extrativismo tem a ver, turma, porque alguns desses povos que eu listei aí embaixo para vocês, por exemplo, eles vão fazer uso de atividades do extrativismo. Só que o diferencial deles é que, na verdade, quando eles exploram da natureza, o diferencial deles é que quando eles retiram da natureza aquilo que eles precisam, na verdade eles estão retirando, mas tendo uma consciência de que eles não vão impactar aquele local, de que a utilização deles, na verdade, será uma utilização racional, a ponto de que eles sabem, né, que eles precisam preservar essa natureza para a vida deles futuramente, né? Para aqueles que vão vir após eles, né? Depois deles. Então, essas comunidades tradicionais, eles têm como finalidade não só utilizar os recursos que a natureza vai dar a eles, mas também eles acabam preservando esses recursos, preservando o meio ambiente, para que o meio ambiente não venha a ser impactado de uma forma tão drástica, para que depois eles venham a ter problemas com a reposição desses recursos. Então, aí eu coloquei para vocês alguns, né, dos povos tradicionais que nós temos. Nós temos os quilombolas, nós temos os seringueiros, nós temos os ribeirinhos e nós também temos os caiçaras. Todos eles vão praticar aí, né, uma forma de extrativismo aqui no nosso país. Agora, turma, nós vamos falar sobre a pecuária. A pecuária, ela também está dentro aí do nosso primeiro setor, né, da economia, e ela também tem aí uma grande importância na economia do nosso país. A pecuária, ela exerce uma grande relevância nas exportações brasileiras, além de abastecer o nosso mercado interno. É uma atividade econômica desenvolvida em áreas rurais, que consiste na criação de animais, como o gado, com o objetivo de comercializá-los, suprindo assim as necessidades da família do criador. Como vocês podem ver aí na imagem, né, que eu coloquei para vocês, vocês estão vendo aí uma extensa área rural, onde vocês têm aí, por exemplo, a amostra, né, de animais aí sendo conduzidos, né, sendo guiados aí por um pecuarista, vamos chamar assim dessa forma.
E esse tipo de atividade, ele é bastante praticado aqui no Brasil, turma. Porque como nós temos grandes extensões de terra no interior do nosso país, principalmente na região centro-oeste, na região sul também, mas principalmente na região centro-oeste, nós temos aí essas grandes áreas que são muito favoráveis à criação, né, e ao surgimento desse tipo de atividade que é tão importante que nós temos. Eu coloquei aí para vocês também, né, que no Brasil está relacionado à criação de bovinos, mas nós também podemos citar a criação dos suínos, nós também temos aí as galinhas, temos os caprinos, temos os ovinos e tantos outros animais que estão contidos aí dentro dessa atividade da pecuária. A pecuária brasileira, ela vai apresentar dois tipos, ela vai trabalhar de duas formas. Nós temos a pecuária extensiva e nós temos a pecuária intensiva. Então, olha só, a extensiva, o seu gado, ele fica solto. O próprio nome diz, né? Extensiva, vai fazer aí uma relação que a gente pode dizer com a palavra extenso, né? Ou seja, vai nos informar aí que esse tipo de animal, né? Esse tipo aí de trabalho que é realizado, ele vai deixar com que esse animal ele fique solto. Isso significa, turma, que esse animal ele não vai ter um controle de peso, ele não vai ter um controle da sua saúde, né? Se ele está em uma saúde perfeita, ele não vai ter todo um controle necessário, né? Todo um controle médico, todo um controle aí de veterinários para esse tipo de animal. Por quê? Porque ele é criado de uma forma solta. Então, o dono, né, a pessoa que pratica esse tipo de pecuária extensiva, para dizer a verdade, ela não tem tantas condições assim a ponto de que ela realmente possa arcar com recursos, né, com situações que são necessárias para esse tipo de criação. E isso, de uma certa forma, acaba até mesmo sendo, né, tendo aí um certo problema em relação ao fato de que, como esse animal não tem controle do seu peso, ele não tem controle daquilo que ele come, né? Não tem controle da sua saúde, pode ser que de repente ele tenha até algum tipo de doença, por exemplo, que no momento que ele for para o abatimento, né? No momento que ele for para o corte e a parte que nós utilizamos, né? Que nós vamos consumir daquele animal, ela pode até mesmo vir contaminada e acabar contaminando a sociedade. Por quê? Porque esse animal, ele conviveu, né? Ele ficou aí em convívio numa forma onde ninguém tinha um controle dele, né? Ninguém tinha um controle daquilo que ele fazia. Já a pecuária intensiva é aquela, turma, aonde ela é empregada grandes tecnologias, é aquela aonde o homem ele tem condições, aonde o dono, na verdade, ele tem condições de criar esse animal confinado, ele fica preso, né, em algumas áreas, ele tem uma ração determinada para ele tem um veterinário, ele tem um cuidado de veterinário ali a todo tempo, aonde é feito o exame, aonde é coletada várias informações desse animal, justamente para quê? Para que no momento que ele for para o abate, né, no momento que ele for para o corte, que é justamente o momento onde depois nós vamos utilizar aquela determinada parte dele, né, que nós vamos poder consumir depois, justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de problema na nossa saúde. Por quê? Porque aí esse tipo de animal, nós vamos poder classificar que ele vai estar 100% na sua saúde. E por incrível que pareça, até mesmo para eles, né, até mesmo para esses animais, é extremamente importante que você tenha um controle daquilo que eles fazem uso, é extremamente importante você ter um controle de toda uma vida
que eles levam, justamente para que isso não venha impactar de uma forma negativa a nossa vida e até mesmo a nossa saúde. Aqui, turma, eu coloquei para vocês a imagem, né? Aí nós temos a pecuária extensiva nas duas imagens, ou seja, mostra para vocês como esses animais são criados. Eles são criados extremamente solto, não existe nenhum tipo de fiscalização sobre eles, não existe nada que seja rigoroso em relação àquilo que eles comem, em relação à saúde deles. Eles são criados extremamente soltos desse jeito, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Já nessa outra aqui, eu procurei colocar para vocês a pecuária intensiva. Reparem aí, né, nessa imagem que vocês conseguem ver, ó, que eles são criados presos, né? Eles são criados de uma forma confinada, aonde o dono, o responsável por esse tipo de atividade, ele consegue ter todo um controle desses animais, ele consegue ter aí um trabalho mais intenso e de resultados até mesmo positivo, porque além disso, ele tem condições, né? Ele tem condições financeiras para que ele possa bancar esse tipo de situação. Então, esse animal na pecuária intensiva, ele acaba sendo criado, né, de uma forma bem mais rigorosa do que aquele que está lá sendo criado na forma extensiva. Bom, turma, essa é só a primeira parte desse capítulo que nós estamos trabalhando. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a questão da agricultura, que é extremamente importante aqui no nosso país. Aí nós vamos fechar esse espaço rural brasileiro pelo qual nós estamos estudando, tá bom? Então é isso, até a nossa próxima aula.